E eles amarravam uma corda na cintura daqueles que eles chamavam de boca aberta. Boca aberta era o apelido de São José de Cupertino, porque bastava fazer o sinal da cruz, falar o nome de Jesus ou de Maria, ele entrava em êxtase, tudo que ele tinha na mão ele largava, caía, quebrava, então ele ficava de boca aberta em êxtase, né? Ele lutou muito para poder entrar para a vida religiosa, porque os conventos não queriam ele. Ele só entrou para os franciscanos por um caso de nepotismo. Um tio dele era religioso, franciscano, então intercedeu por ele, mas ele entrou para o convento e a única missão dele era cuidar da mula do convento. Mesmo assim, ele continuou os estudos com muita dificuldade, e no dia que chegou o examinador para fazer o teste para ver qual deles, né, estaria apto para ser ordenado diácono, a questão que caiu para ele era: bem-aventurados seis que te amamentaram. Era a única questão que ele sabia explicar da Bíblia. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele honra as pessoas que são humildes. A história de São José de Cupertino, ela se confunde também um pouco com a história de São João Maria Vianney. São João Maria Vianney também era considerado um santo muito burro, porque ele tinha dificuldade com o latim, porque ele viveu na época da Revolução Francesa. E para você continuar a ser sacerdote católico, nessa época, você tinha que ser um sacerdote conjurado. O que é conjurado? Você deixa de obedecer Roma, o Papa, e começa a obedecer o regime. E a família de São João Maria Vianney nunca aceitou ser atendida por padres conjurados, né? Por causa da apostasia que eles viviam. Então ele teve muita dificuldade em aprender isso. Por conta disso, ele foi ordenado e foi mandado para aquela cidadezinha mais pequena, sabe aquela grota onde ninguém quer ir? Foi mandado para Ars. Ali, foi mandado para Ars, né, porque ele fazia anos que não tinha mais sacerdote naquela paróquia. Mas ali ele foi, né, celebrava a Eucaristia de madrugada, ficava em adoração até meio-dia e mudou a história da França, mudou a história da igreja, mudou a história do mundo. Pessoa simples a quem Deus se revelou, como fala o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Eu te bendigo, ó Pai, disse Jesus, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Mas aqui nós temos que entender que Jesus não está falando para os sábios, aqueles que realmente são sábios. Porque se nós analisarmos a vida de Santo Tomás de Aquino, ele era profundamente sábio. E ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Depois de escrever o Tratado da Eucaristia, né, um outro religioso, sacerdote, não lembro agora, viu ele em oração, e aquele homem de 180 quilos, no momento que estava em oração, ali, ele levitou também. Porque essas pessoas que levitam é porque eles têm um amor tão grande por Deus, e Deus ama tanto a oração dele que atrai a oração, e junto com a oração atrai até o corpo desse santo. É um fenômeno místico, né? Não quer dizer que todos os santos tenham que apresentar esse fenômeno, não. Mas isso é uma realidade. Por quê? Porque depois dele escrever vários assuntos, vários temas, ele escreveu o Tratado sobre a Eucaristia. E Jesus fala: escreveste muito bem, meu servo. O que quereis de mim? E ele disse: eu não quero outra coisa senão a vós mesmo. Então não significa que Jesus aqui está falando que os sábios, os eruditos não entendem as coisas de Deus. O que Jesus está falando aqui é que é preciso ter humildade. Porque assim como o santo Boca Aberta, São José de Cupertino, como São de Curadars, São João Maria Vianney, e Santo Tomás de Aquino, embora tenha muitas diferenças sobre a vida intelectual de cada um deles, mas o que vale é a humildade. É isso que Jesus quer de nós, é a humildade. Ele não consegue se revelar num coração soberbo, não por falta de incapacidade dele, mas por falta de abertura. Por isso, nesse dia de hoje, não importa o nosso conhecimento, nossa maneira de pensar, o que nós não podemos esquecer é que temos que ser humilde. E para ser humilde, é preciso se matricular na escola da humildade. É preciso ser humilhado. Deus te abençoe. Bom domingo.